cada época faz as suas perguntas à história, né, e toda a história acaba sendo contemporânea. Bem, gente, boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma alegria, né, recebê-los uma segunda-feira à tarde, né, já pós-carnaval, todo mundo com muita coisa para fazer, início de mês, mas né, fico contente de poder recebê-los aqui para a gente conversar um pouco sobre a nossa história. Agradeço também o convite do presidente Lorival, né, que muito assim, relaxadamente, perguntou se eu podia dizer algumas palavras sobre a coleção de livros que foi lançada no último dia 5, e aí ele fez uma pegadinha comigo, que depois ele disse que ia ser palestra, né? Palestra é mais sério, né? Então vai ficar no meio termo, tá? Entre um bate-papo sobre história, tá? E uma apresentação dessa coleção que agora chegou à sua completude, né? Com a segunda fase de livros lançados na semana passada no Museu do Estado. Tá? Eu agradeço a presença dos confrades da academia, dos confrades do Instituto Arqueológico, do Instituto de Olinda, do Instituto de Goiânia, de Garanhuns, tá? Uma boa representação aqui dessa rede, né, de instituições que está capilarizada por todo o Estado, que conta com voluntários abnegados, né, e que tem feito um trabalho importante dessa divulgação, conservação, né, e estudo da nossa história municipal, que é a história mais próxima, né, a história dos nossos avós, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, e que não aparece nos livros didáticos. Então é preciso que haja esse trabalho de formiguinha, né, muitas vezes inclusive com a conservação de acervos museológicos, que são muito importantes, né, para a gente começar a trazer o público para uma formação, para uma cultura histórica, que é algo que tem se perdido muito nesses tempos de presentismo absoluto, né, em que tudo o que interessa é o presente e que seja rápido, né, porque se demorar mais de 30 segundos já não interessa a mais ninguém, sobretudo aos mais jovens. Então, falar sobre história é sempre uma alegria, sobretudo contando aqui com a presença de todos esses amigos. A gente teve a oportunidade, Zé Nivaldo e eu, na última quarta-feira, né, de participar de um debate na rádio com Geraldo Freire sobre o tema, né. Lá já adiantei algumas das questões que mencionarei aqui. Boa parte do que eu vou dizer aqui não é novidade para vocês, né. Nós vamos rememorar algumas coisas, mas me assustou muito, há uns meses atrás, receber um livro didático de história do 8º ano, né, de uma editora, de uma grande editora de São Paulo, com 3 autores, historiadores, né, acadêmicos que eu conheço, que são bons historiadores, que têm uma obra marcante, né, e nesse livro simplesmente não há qualquer menção, nenhuma mísera linha à Revolução Pernambucana de 1817. À Confederação do Equador eles dedicaram meia página. Então, em compensação, dedicaram 2 páginas a um movimento insurrecional que não foi muito além, né, dos murmúrios e do falatório, conhecido como Inconfidência do Rio, Inconfidência Carioca, né, que os próprios autores colocam como um movimento que não existiu, né, mas que ocupa 2 páginas lá no livro didático do 9º ano, né, para os estudantes do ensino básico. Então, é muito frequente a gente encontrar exemplos desse esquecimento, desse silenciamento. Isso não é de hoje, né? Isso é algo que vem desde o início de uma historiografia oficial no Brasil, né, que começou a ser construída lá no século XIX ainda, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, calcado em cima de uma proposta gizada por um naturalista alemão, um naturalista bávaro chamado Marcius, e que ganhou um concurso do Instituto Brasileiro, cuja pergunta era: como se deve escrever a história do Brasil?
né? Foi em cima dessa plataforma que Francisco Adolfo van Hagen escreve a sua História Geral, né, do Brasil, e a partir daí nós temos uma sequência de historiadores que formam aquilo que Evaldo Cabral de Melo chamou de historiografia saquarema, né, e que sempre enxergou o desenvolvimento histórico do Brasil e a formação do nosso Estado Nacional por uma perspectiva eminentemente cariococêntrica ou sudestinocêntrica, né? Se a gente puder inventar, eu, professora, estou inventando palavras aqui, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Isso até se transformou, né, em uma memória gráfica. Todos nós já vimos esse quadro em um livro de história, certamente, né? Naqueles livros de história que nós estudamos na escola. É um quadro chamado Independência ou Morte, pintado pelo paraibano Pedro Américo, em 1888, né, comissionado pelo próprio imperador Pedro II, né, em 1888, já no ocaso do Império, a monarquia precisando, né, de um reforço na sua própria memória, o imperador Pedro II comissiona a produção dessa tela, que é uma tela monumental, são 4 metros de altura por quase 8 metros de comprimento, né? Essa tela, curiosamente, só chegou ao Brasil, ela foi pintada na Itália, só chegou ao Brasil depois que o regime tinha caído. Então passou décadas enrolada e guardada na Faculdade de Direito de São Paulo. Só no centenário da independência ela foi desenrolada e exposta lá no Museu do Ipiranga, onde se encontra até hoje, né? É uma tela que se baseia no relato do que aconteceu lá às margens do Ipiranga, um episódio histórico que ficou na memória de 4 ou 5 pessoas, ao qual o próprio Pedro I nunca deu muita importância, né, e que o nosso confrade Zé Nivaldo classificou em artigo recente como a independência fake, né? É uma releitura gráfica, né, com muita coisa para a gente interpretar, mas que eu não vou entrar por essa seara, né, porque senão a gente precisaria de mais tempo, e que nem muito original ela era, né? Conforme era prática na época, Pedro Américo se inspirou em uma composição de um pintor francês, né, Meissonier, uma tela de 1807 chamada Friedland, que retrata uma vitória de Napoleão. Então a gente percebe claramente as semelhanças, tá? Nesse momento isso não era nada que desabonasse Pedro Américo, era uma prática corriqueira. Inclusive, do ponto de vista técnico, a tela de Pedro Américo é muito melhor do que a que retrata Friedland. Mas a tela de Pedro Américo, né, fica fixada na memória histórica nossa, né, e em segundo lugar, vamos dizer assim, no hit, né, de imagens dos livros didáticos, né, está uma outra tela também de Pedro Américo, já comissionada pelo novo regime, pela República, em 1893, assim como outras figuras, né? Pedro Américo transitou muito suavemente de um regime para o outro, sem muito trauma. E nessa segunda tela nós temos a imagem, né, canonizada como quase como documento histórico fidedigno, né, de Tiradentes esquartejado. A tela é menor, tem 2,70 metros por 1,65 e se transforma, né, em, como eu falei há pouco, quase que um documento histórico. Então está presente em todos os livros. É também uma tela totalmente imaginada, né? Ninguém desenhou, ninguém tirou um esboço, né, no momento da execução de Tiradentes, mas essas duas telas plasmam, né, trazem, galvanizam aquele sentimento que se tem em relação à independência no Brasil. É um movimento centrado no eixo Rio-São Paulo, né, que tem como protomarte Tiradentes e que tem o seu foco principal na figura de Pedro I, né, como um grande motor de um movimento que nos liberta, né, finalmente do jugo colonial. Tá? Esse é um dos projetos de independência sobre a mesa naquele momento. Tá? Não é o único projeto e nem estava longe de ser o mais vanguardista, mas foi o vitorioso. Né? E como os vitoriosos contam a história, né, nós, desde então, reproduzimos, né, geração após geração,
essa narrativa, tá? Ao custo do silenciamento das outras narrativas. Tá? As outras narrativas desaparecem ou se tornam um mero pé de página, né? Ou como se usa muito nos livros didáticos mais recentes, um box, né? Então, no meio do texto tem um box, né, com meia dúzia de informações, né? A gente nunca sabe em que momento a gente para ler o box, né? Mas ele está ali e compõe, né, a narrativa, tá? Como uma coisa secundária, né? Como uma coisa complementar, né? Às vezes como uma coisa peculiar, né? Mas nunca como um projeto alternativo, como algo que podia ter sido, né? E não foi, não triunfou por alguma razão. Tá? Então, nós partimos aqui do princípio que a nossa independência está muito longe de se focar somente nesse episódio, na independência fake, né, como classificou Zé Nivaldo. Tá? Nós estamos diante de um processo muito mais complexo, um processo que, inclusive, tem uma duração temporal muito mais ampla. Nós podemos iniciar esse processo em 1808, com a chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, primeiro a Salvador, depois ao Rio, né, e o estabelecimento da corte lá, né, na cidade, que se beneficiou diretamente da presença, né, da centralidade da monarquia portuguesa. Há um historiador que diz que se não fosse a presença da corte no Rio, o Rio de Janeiro talvez fosse uma cidade assim das proporções de Santos, né? Mas foi a chegada, né, da corte lá o que agitou totalmente e modificou, né, o desenvolvimento da cidade. Se transforma em corte, né, e assume uma forma de ser que até hoje é muito característica do Rio, né? O Rio nunca deixou de ser corte, né, até hoje. E podemos fechar esse arco com, não dá para enxergar aqui embaixo o crédito da imagem, mas com 1831, com a abdicação de Pedro I, é quando finalmente se separam os dois ramos bragantinos. Né? Pedro I, vale sempre salientar, era português, né? Não era brasileiro, tá certo? E era herdeiro legítimo da coroa portuguesa. Com a morte de Dom João VI, em 1826, ele é o primeiro da linha de sucessão. E, muito provavelmente, acalentava, né, a ideia de, em algum momento, reunir as duas coroas. Muito provavelmente. As pressões dos liberais no Rio de Janeiro, né, mais próximos ali da corte, e por que não dizer também, né, de outras províncias, que fizeram com que ele acabasse encontrando uma solução intermediária, né, de nomear a sua filha, Dona Maria, como rainha. Mas o acordo não funcionou muito bem porque Dom Miguel, o irmão, né, não seguiu aquilo que havia sido pactuado e usurpou a coroa, né, o que deu aso a, posteriormente, o nosso Dom Pedro I, né, se transferir para Portugal e lá, né, assumir o trono como Dom Pedro IV, garantindo a manutenção de uma ordem constitucional. Tá? Então, esses dois polos aí temporais, esses dois cortes cronológicos, né, a gente pode tranquilamente enquadrar nosso processo de independência dentro dessa janela. Tá? E dentro dessa janela, nós encontramos uma série de momentos nos quais, né, essa independência ela vai, né, se desenhando. Né? E eu digo se desenhando, tomando o maior cuidado do mundo para não cometer, né, um pecado da retrospecção. Ou seja, olhando de agora, a gente sabe como as coisas se desenrolaram. Né? E a gente pode cair na casca de banana de dizer que um fato B aconteceu porque o fato A aconteceu antes. Né? Quando o fato A aconteceu, não havia, muitas vezes, nenhum horizonte de possibilidade para o fato B, porque o fato B, muitas vezes, é absolutamente imponderável. Né? E, portanto, a gente tem que ter cuidado com essa retrospecção, mas, grosso modo, há alguns momentos que são marcantes. Né? Em 1815, a jogada diplomática de Dom João de elevar o Brasil a Reino Unido, né? Com a clara intenção, né, de garantir um lugar à mesa de negociação no Congresso de Viena para Portugal. Portugal tinha algumas reivindicações territoriais que precisavam ser apresentadas nas negociações após a derrota
de Napoleão. Nós podemos assinalar, claro, evidentemente, a Revolução Pernambucana de 1817, né, o mais consistente projeto alternativo de independência, muitas vezes apresentado como um movimento separatista, né, ou como um movimento pré-independentista, ou como se dizia mais antigamente ainda nos livros didáticos, um movimento nativista. Não é nada disso, é um projeto de independência. É um projeto de independência que é o único que consegue, até aquele momento, tomar o poder. Derrubou o governador português, né, estabeleceu uma lei orgânica, enviou um diplomata, o primeiro diplomata brasileiro, né, a Washington, Cruz Cabugá, né, cria uma pequena armada, derrapa na constituição de uma força armada, né, porque havia uma preocupação tão grande com a legalidade que boa parte da energia consumida, né, foi consumida para organizar o Estado que se formava dentro de garantias, né, individuais condizentes com o pensamento ilustrado. Uma outra pendência que ficou a resolver foi a questão da escravidão, mas era algo que estava no horizonte, né, em declarações prévias de vários participantes. Enfim, é um movimento de independência, tá, que não triunfou porque foi sufocado, né, com muita rapidez, com muita celeridade, principalmente por tropas enviadas da Bahia. Não fosse a chegada da notícia tão rápida da Bahia, né, o desdobramento desse movimento teria outras situações. Tá? Em 1820, a Revolução do Porto, acho que nós já temos a imagem né, dessas. Né, em 1820, a Revolução do Porto, que é um momento crucial. É praticamente quando Portugal se independentiza do Brasil, né? Porque uma das condições colocadas pelo movimento armado que eclodiu no Porto em 24 de agosto foi o retorno imediato de Dom João VI, né, dentro de uma ameaça velada de rompimento. Então, Dom João VI, que não estava nem a fim de voltar para Portugal, já estava há 13 anos, né, no Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro é bonito hoje, imagine na época de Dom João VI. Né? Não estava disposto a se expor aos perigos de uma travessia atlântica, né? E muito menos para ir para, né, a cova dos leões de uma revolução cujas notícias chegavam aqui desencontradas. Né? Mas mesmo assim ele retorna. Em 26 de abril de 1821 ele volta para Portugal e a partir daí as posições que as cortes constitucionais passam a tomar em Portugal são cada vez mais hostis ao Brasil. Tá? E é preciso ter isso em mente porque com as cortes constitucionais de Lisboa se colocou a seguinte situação para os brasileiros. Ou aderimos ou mantemos os laços com Portugal, garantindo uma ordem constitucional, mas perdendo as vantagens, sobretudo as vantagens comerciais que haviam sido cedidas pelo rei, ou aderimos a um projeto de independência que a gente não sabe muito bem o que é, como é que vai ser, com que regime, mas que a gente desconfia que não vai ter a mesma base constitucional, né, ou não terá uma base constitucional tão segura como aquela que talvez as Cortes de Lisboa ofereçam. Esse era o grande dilema, tá, que vai se colocar a partir daí. Uma independência brasileira sem garantia de liberalismo político, mas com garantia de liberalismo econômico, ou a manutenção dos laços com Portugal, com garantia de liberalismo econômico, político, mas correndo o risco de retrocesso em termos de liberalismo econômico. Tá? Uma medida muito importante para Pernambuco, do ponto de vista histórico, tomada pela Corte, é a anistia para os revolucionários de 1817. Sim, eles ainda estavam presos em 1821, em Salvador, né? Frei Caneca, Muniz Tavares, todos aqueles que escaparam ao patíbulo seguiam presos. Havia um grupo que não foi beneficiado por um perdão dado em 1818, que continuavam em Salvador ainda encarcelados, e as cortes dão anistia plena a todos os presos políticos do antigo regime. Né? E essa gente volta para Pernambuco, tá? E volta
como diz o pessoal popularmente, com sangue nos olhos, né? Muitos deles se radicalizaram durante o período de prisão. Tá? O exemplo mais evidente disso é o próprio Frei Caneca. Frei Caneca não é o mesmo, né, que sai preso daqui e que volta de Salvador. Tá? A participação dele a partir daí, né, na política pernambucana é bem diferente daquele, né, aquela participação tímida em 1817. De forma que o ano de 1821 é um ano particularmente agitado para Pernambuco. Todas as atenções acabam se voltando para o 7 de setembro, né, para 1822, mas o ano de 1821 é particularmente tenso em Pernambuco. Você tem a chegada dos presos políticos. Isso, né, gera uma agitação política tremenda aqui em Pernambuco. Né? Você tem, finalmente, Dom João VI jurando as bases da Constituição em fevereiro de 1821. E pouco depois, retornando para Portugal. Nós temos, em julho de 1821, um atentado contra o último governador português aqui em Pernambuco, o general Luís do Rego. Esse atentado é um atentado, até onde se sabe, de passional, como foi praticado por um goianense, né, que tinha sido preso em 1817, que tinha tido irmãos mortos em 1817, né, isso rapidamente foi transformado em um episódio político, né, e foi a desculpa para Luís do Rego mandar prender 42 dos que haviam sido soltos em Salvador e mandá-los para Lisboa. Essa turma acabou chegando lá e sendo imediatamente libertada pelas cortes, né? Mas foi a forma que o último governador português encontrou de tirar daqui esses agentes de agitação política. Né? E, finalmente, nós temos em agosto de 1821 a eclosão de um movimento armado em Goiânia, a Junta de Goiânia, tá certo? Que pretendia fazer valer aqui uma outra determinação das Cortes Constitucionais que foi também muito importante para Pernambuco. As Cortes determinaram que cada província, a partir de então são províncias, não mais capitanias, cada província elegesse uma junta governativa. Isso era uma coisa absolutamente inovadora. Né? É importante, gente, a gente ter em mente que termos que para a gente hoje são muito corriqueiros, como Constituição, né, mal ou bem, a gente ainda, né, compreende o sentido de uma Constituição, né, eleições, tá, representação parlamentar, tudo isso para o mundo ibero-americano é ainda novidade. Tá? É algo novo, é algo que causa desconforto, é algo que causa desconfiança, né, é algo que causa insegurança. A experiência constitucional anterior a tudo isso que a gente está vendo no mundo ibero-americano tinha sido a experiência espanhola, né, da Carta de Cádiz, de 1814. Então era tudo ainda muito novo. Até a própria ideia de nação. Essa gente ainda se vê como súdita de um rei. E a presença de um rei, a existência de um rei, ainda é algo que tem uma força muito grande dentro do imaginário dessas pessoas. Tá? Então, é uma época de grandes novidades políticas, vamos dizer assim. Então, em Goiânia, há um grupo armado, mais radicalizado, né, liderado por esse simpático senhor, Felipe Mena Calado, né, que era português, né, daí a gente vê que não é necessariamente o local de nascimento que caracteriza, né, a sensação de pátria. Caneca depois colocou no papel, né, isso de forma brilhante. Né? Esse movimento em Goiânia resolve, né, forçar o último governador português a fazer cumprir as determinações das Cortes de Lisboa, promovendo uma eleição para uma junta governativa. Tá? A junta provisória de Goiânia é eleita na própria Câmara de Goiânia, arregimenta tropas, marcha para o Recife, né, coloca em cerco o governador. Há algumas escaramuças, há alguns combates. O quartel-general da tropa de Goiânia é a localidade de Bibiribe, né, que está estrategicamente colocada a meio caminho, né, das principais entradas do Recife. E diante desse cerco, o governador, né, não resiste e acaba pedindo para negociar.
Essa negociação é firmada em 5 de outubro de 1821, é a Convenção de Bibiribe, assinalada lá na praça, né, com o monumento de Abelardo, né, que foi o motivo que nós escolhemos para compor a identidade visual da coleção. E lá em Bibiribe, em 5 de outubro, fica convencionado que o governador abandonaria, deixaria Pernambuco, e juntamente com ele a tropa portuguesa aqui, né, fixada desde a Revolução de 17, também deveria ser removida. Isso é um importante diferencial que permitiu a Pernambuco alcançar a autonomia, né, prática antes das outras partes do Brasil, né? Aqui nós despachamos as tropas portuguesas já em 1821. E o governo que foi eleito em 26 de outubro, um governo capitaneado por Gervásio Pires Ferreira, é um governo que em 2 ocasiões vai evitar que hajam desembarques de tropas portuguesas em Pernambuco. Então, o primeiro, porque as cortes elas traçaram uma estratégia muito pragmática do ponto de vista político. Elas deixaram que as províncias elegessem um governo executivo, mas elas enviaram um governador de armas para cada província. Então, o governo que antes juntava numa mesma pessoa o que nós chamamos de um executivo civil e o comando das tropas, passou a ser partilhado entre 2 sujeitos. Entre uma junta e entre um governador de armas enviado de Portugal. Dessa forma, as cortes davam uma no prego, né, e outra no casco, ou na ferradura. E Gervásio percebeu isso muito claramente e impediu por 2 vezes o desembarque de tropas portuguesas. Vieram de Lisboa 2 governadores de arma, primeiro José Maria de Moura, ainda no finalzinho de 1821, e Gervásio disse, ok, você pode desembarcar, mas a tropa não. Nós não precisamos de tropa portuguesa, a província está em paz. Nós já resolvemos tudo, está tudo tranquilo. E um segundo governador, então esse rapidamente renunciou, foi mandado, né, na verdade foi transferido para o Pará. E é muito sintomático que lá no Pará a luta se estendeu, passou para o ano seguinte, foi preciso massacrar gente lá para que o Pará aderisse ao Império do Brasil. Por quê? Porque lá estava a tropa portuguesa, estava esse governador de armas que já foi transferido daqui. O segundo que veio, também José Corrêa de Melo, também só desembarcou sozinho, sem tropa. Isso permitiu a Pernambuco essa autonomia prática e ainda mais a capacidade de socorrer a Bahia em 1823, com tropas locais. Já em 1822, essas tropas são enviadas para a Bahia. A gente sabe que a Bahia só conseguiu aderir ao Império do Brasil em 2 de julho de 1823, que, aliás, é uma data celebradíssima, né, pelos baianos anualmente. Então, veja, fica bem claro, né, nesse posicionamento de Gervásio que ele tinha, né, a percepção muito fina, né, de que o que se pensava como independência ainda não estava claro nem para os cariocas e nem para os representantes brasileiros nas cortes de Lisboa. Havia ainda muito desencontro, muita desinformação, muita fake news circulando. Tudo isso em um ambiente em que uma notícia demorava 1 mês para chegar do Rio até aqui, 2 meses de Lisboa até aqui. Então vocês podem imaginar, né, a confusão política que era esse ambiente, né? E Gervásio ele percebe a possibilidade de todo esse desencontro político entre o Rio e Lisboa, que era um desencontro forte. As cortes estavam o tempo todo chamando Pedro para voltar, né, para Lisboa. As cortes tinham muito claro que retirar o príncipe regente do Brasil, né, retiraria o único ensaio de vertebração que existia naquele momento, né? Pedro era a única figura que podia ter alguma legitimidade
para regimentar todas as províncias brasileiras, né? E as cortes insistem que ele seja removido para Portugal. 9 de janeiro de 1822, o famoso Dia do Fico, né? Que acho que durante algum tempo chegou até a ser feriado, se não me falha a memória. Né? Em toda essa tensão, Gervásio percebe a possibilidade de dar a Pernambuco, de concretizar em Pernambuco aquele sonho antigo que vinha já, né, desde princípios do século, de ter aqui uma independência de modos republicanos, talvez até republicanos, ou pelo menos federalistas. A grande discussão, segundo Evaldo Cabral de Melo, em todo esse processo, né, Evaldo diz que os republicanos eram uma minoria aqui em Pernambuco, uma minoria bastante agitada, mas era uma minoria, né, mas que o federalismo era algo que tinha um apoio maior. Tá? Então, Gervásio está nessa situação de tentar, né, encontrar uma forma de retardar ao máximo a decisão de Pernambuco, tá? Para ver o que sai da briga desses dois cachorros grandes. Tá? E isso custou muito caro a Gervásio, porque ele acabou não agradando a ninguém. Para os que queriam a adesão ao Rio, ele parecia pró-Portugal. Né? Para os que queriam a manutenção dos laços com Portugal, ele parecia pró-independência. Né? Para os que queriam uma monarquia constitucional ou mesmo de antigo regime, porque havia de tudo, né, nesse momento. Ele é acusado de ser republicano, até de ser jesuitista, né, de ser pró-jesuítas ele foi acusado. Né? Há um trecho bem interessante de Evaldo, no livro A Outra Independência, tá? Que é um livro fundamental para a gente compreender esse período. Foi só a minha tristeza foi não poder ter incluído esse livro na coleção. Nós chegamos a consultar, né? A CEP chegou a consultar a detentora dos direitos, que é era a editora 34, mas eles já haviam sido negociados com a editora Todavia, né? Que lançou uma nova edição muito bonita desse livro, ilustrada, né? E ela acabou ficando de fora. Mas, enfim, Gervásio diz o seguinte, na Outra Independência. Evaldo diz o seguinte sobre Gervásio. Gervásio tornou-se objeto da ojeriza da historiografia da independência, a qual, de Van Hagen até hoje, só fez repetir as acusações de dubiedade, hesitação e jesuitismo, quando não de lusofilia ou de republicanismo que se lhe faziam à época na corte. Mesmo um historiador do quilate de Oliveira Lima, que, no culto da monarquia unitária, podia compreender 17, mas não o federalismo pernambucano, entreviu apenas nas táticas gervasistas uma questão de temperamento, o gosto de suscitar problemas de casuística constitucional ou a falta de vontade política a valer-se de subterfúgios para só ceder à pressão das circunstâncias. A crítica é injusta. Os gervasistas não foram retardatários da emancipação, de vez que o processo no Rio tampouco caracterizou-se pela clareza de objetivos. Como lembrava Antônio Joaquim de Melo, nem Dom Pedro nem José Bonifácio, individual ou coletivamente, secretamente ou não, exibiram advertência, manifestação ou o que quer que fosse, no sentido de que dirigiam-se a conquistar a independência total e absoluta. Pelo contrário, ainda no decreto de 1º de agosto de 1822, portanto, pouco mais de um mês antes do Grito do Ipiranga, e no manifesto do dia 6, o regente reiterava o propósito de salvaguardar a união política do Brasil com Portugal. Por outro lado, a revisão feita por Barbosa Lima Sobrinho não escapa à tendência oposta, igualmente equivocada, de atribuir a Gervásio um nacionalismo imaculado. Então veja que é uma figura que suscita polêmica enquanto atuava politicamente e depois nas próprias interpretações historiográficas a respeito do período. Tá? Essa fase da junta de Gervásio, que vai de outubro de 21 a setembro de 22, é onde está, né, o miolo da nossa discussão sobre como se dá a adesão de Pernambuco ao Império do Brasil. E é onde a gente pode enxergar uma série de nuances históricas que perpassam todos esses projetos
vencidos, né? E que aparecem também no projeto vencedor. Tá? Entender esse momento de incerteza, né? De conflitos e projetos é fundamental para a gente entender a própria forma como o Estado Nacional Brasileiro se consolidou a partir daí, né? E perceber, sobretudo, primeiro, como se construiu um discurso centrado na corte, centrado, né, nas províncias que cercavam o Rio de Janeiro, sobretudo São Paulo e Minas, né? E também compreender como, no meio disso tudo, a discussão sobre a escravidão representava um tema quente. Tá? Em todas essas tensões, há um lastro de temor pelo processo de haitianização do Brasil, pelo risco da eclosão, né, de um movimento escravo, né, com as proporções daquele que ocorreu no Haiti, né, que serve como um espantalho, né, permanente a qualquer projeto que tivesse um traço mais progressista. Tá? Então, o republicanismo e a possibilidade de abolição, ou, o que era ainda mais assustador, de um processo de haitianização do país, né, influenciou sobremaneira nas opções conservadoras que acabaram se tomando. Então, não é por acaso que há uma convergência para um projeto monárquico, centralista, né, que permite a formação de um Estado-nação que tenha força para tentar se impor, sobretudo à Inglaterra, no momento em que o tráfico já passava por uma série de condenações. Não é por acaso que a escravidão continua mesmo depois da independência. Foi preciso esperar até 1850 para que o fim do comércio de escravizados realmente valesse, e que foi preciso esperar até 1888 para o final da escravidão. Também não é por acaso que 1 ano e meio depois a monarquia cai. Né? Então, as relações que existem entre as opções que se tomaram nesse momento da independência, né, e a força da escravidão no Brasil, elas permitem que a gente faça uma série de reflexões sobre os anos iniciais do nosso Estado-nação. Né? Todas essas narrativas, né, as visões de época, os personagens, as interpretações que muito frequentemente são silenciadas, todo esse cabedal de informação, né, chamou a atenção daqueles que estavam envolvidos na preparação das celebrações do bicentenário da independência aqui em Pernambuco, né, e acabou convergindo para esse esforço realizado pela Companhia Editora de Pernambuco, né, para a coleção Pernambuco na Independência. Né. Esse trabalho surgiu de uma ideia proposta pelo anterior presidente, Ricardo Leitão. Ricardo Leitão me chamou um dia lá e disse: olha, eu quero fazer alguma coisa para o bicentenário da independência. Tá? O que é que você propõe? Eu disse: bom, seria interessante ter um livro com textos inéditos e um livro com documentos de época. Isso aí você tem, né, 2 frentes de trabalho bem interessantes. Aí, tá bom, vamos fazer. Começamos a preparar, a fazer contatos com os autores. Aí, uns 10 dias depois, Ricardo me ligou e disse: dá um pulinho aqui que eu quero falar com você sobre a coleção, sobre os livros da independência. Aí eu pensei, acho que desistiram, né? Acho que eles não vão mais querer fazer. E quando eu cheguei lá, Leitão disse: bom, em vez de 2, por que a gente não faz uma coleção mais robusta? A CEP, de fato, desde o centenário de Amaro Quintas, né, Fátima, que a CEP começou a republicar textos relativos ao ciclo das revoluções libertárias. Tá? Lá no centenário de Amaro, que foi, acho que em 2011, 2010, né, saiu o volume de obras de Amaro Quintas com o texto dele sobre a Revolução Pernambucana. Né? Depois veio a celebração do Bicentenário 17 e a CEP publicou 7 títulos relativos à independência. Aí Leitão disse: vamos fazer 10 para o Bicentenário da Independência, né, para a gente avançar. Tá? E eu incautamente topei a parada,
né, sem me dar conta do trabalho que isso ia custar. Quando os livros começaram a entrar um por dentro dos outros, né, eu quase enlouqueço. Mas, felizmente, né, nós tivemos uma equipe muito aguerrida. Tá? Isso que vocês veem aqui sobre a mesa é um trabalho, né, concentrado de mais de 20 pessoas, tá? Entre os autores dos textos inéditos, revisores, diagramação, auxiliares de pesquisa, né? São mais de 20 pessoas trabalhando continuamente durante quase 3 anos. Tá? E a ideia foi trazer elementos para ancorar essa discussão de uma perspectiva da independência a partir de Pernambuco. Não por um mero saudosismo, é muito característico do início do século XX, quando Pernambuco perdeu importância econômica e política, né? A eclosão de um saudosismo, de um passado, né, de ouro, do Leão do Norte. Né? Não se trata aqui de uma iniciativa saudosista, não é nostalgia, né? Porque a gente compreende essa discussão do período da independência, sobretudo a discussão do federalismo no Brasil, como uma questão aberta ainda. Até hoje, nós não terminamos de resolver a questão do Pacto Federativo. Está aí em discussão a reforma tributária, né? As questões de guerra fiscal, subsídio. Né? Tudo isso passa diretamente pela questão do Pacto Federativo e de como se fez a independência. Né? E de como, a partir da independência, toda uma mola econômica, e já que está aqui, né, já que gosta muito dessa discussão, toda uma mola econômica foi apontada para as províncias que hoje formam o Sudeste, né, dotando essas províncias de uma infraestrutura que permitiu a elas um salto industrial, né, na segunda metade do século XIX e ao longo do século XX. Né? Então, a gente está falando de pacto federativo, a gente está falando de desigualdades regionais, né, a gente está falando aqui de impacto da escravidão na sociedade brasileira, das desigualdades sociais, né, e de tudo aquilo que está atrelado a essa discussão. Então, aqui estão, nesses 10 volumes, elementos, né, para tratar disso. E na seleção dos textos, a gente fez questão de juntar concepções de mundo e de história diferentes. Tá? Os volumes debatem entre si. Né? Não é catecismo, não. Tá? Você tem desde de escritores, de pensadores, né, com uma leitura de mundo mais conservadora, e escritores com a leitura de mundo e uma concepção de história, né, mais progressista, mais discutindo com tendências mais contemporâneas. Tá? E, dando lastro a tudo isso, as fontes históricas. Né? O livro de seleção de fontes e a biografia de Gervásio Pires estão recheados de fontes históricas, né, para quem quiser revisitar o processo, para quem quiser revisitar a época. Né? Algumas dessas fontes publicadas pela primeira vez com um projeto gráfico moderno, né? Algumas delas foram publicadas mais de uma vez, mas sempre com um facsímile, né, das impressões originais, que eram impressões efêmeras. Por exemplo, um manifesto, uma alegação de defesa, os panfletos que Gervásio mandou imprimir para se defender das acusações que faziam contra ele, eram coisas feitas com pressa, né, muito rapidamente, né, porque tinham que chegar ao público no calor da discussão. E aí vinham recheados de erros tipográficos, né, a leitura complicada, o próprio processo de reprodução facsímile torna ainda mais difícil, mais penosa a leitura. Então, o compromisso da CEP em trazer tudo isso com, né, um projeto gráfico contemporâneo, limpo, né, legível, indexado, com notas explicativas, com notas remissivas, né, de fato um legado muito importante. E para a gente não perder a nossa mania de grandeza, né, eu tenho certeza que essa é a maior iniciativa editorial no Brasil dedicada exclusivamente à independência. Tá? Não encontrei, o mais perto de isso que eu encontrei foi uma editora de São Paulo que está lançando 6 títulos, tá, relativos à independência. Não sei se eles vão continuar ainda
lançando mais alguma coisa dessa coleção, mas são 6 títulos. Nós temos 10, e não é apenas quantidade, é qualidade. Tá? Na última fornada saiu O Patriotismo Constitucional, de Denis Bernardes, que é um verdadeiro, né, monumento ao estudo dessa época. O eixo do livro são os 2 anos compreendidos entre 1820 e 22, que é essa época infernal, né, que nós mencionamos aqui. Mas Denis, à maneira das teses, né, de Estado francês, ele faz todo um retrospecto que nos leva, né, até o início do século XIX. Tá? A biografia de Gervásio está nessa segunda fornada, tá? Também com um foco no período de governo dele, tá? A seleção de fontes, a seleta de Nilo Pereira e, finalmente, o livro que faz a conexão com o momento que nós vamos iniciar agora, né, que é o das discussões e das celebrações para o bicentenário da Confederação do Equador, o livro de Barbosa Lima Sobrinho, Pernambuco, da Independência à Confederação do Equador. Tá? Então, é com muita alegria, tá? Com muita honra que a gente traz, né, essa contribuição, e fica aqui o meu agradecimento à Companhia Editora de Pernambuco, ao Instituto Arqueológico, né, onde nós fomos buscar muitas dessas fontes que estão aqui publicadas e imagens também, né? E a toda a equipe, né? E também a nova gestão da CEP, que manteve o projeto, né? O projeto se estendeu, passou de um ano para o outro, mas a gestão teve sensibilidade para a importância, né, desse legado e manteve no seu programa de publicações os 5 volumes remanescentes. Tá? Então, é um pouco essa a minha ideia, né? Hoje, na nossa conversa, eu já falei muito, né? O importante é que hoje as estrelas são os livros, né? Que a gente se sente muito honrado em apresentar à comunidade e, né, estamos esperançosos de que eles nutram, né, novas discussões, novas interpretações, uma vez que cada época faz as suas perguntas à história, né? E toda a história acaba sendo contemporânea. Muito obrigado.